da interface do software QGIS, né? E como eu falei, a interface ou área de interação, não sei como a gente pode chamar, né? Pode ser qualquer um dos dois, do QGIS, ela é bem instrutiva, né? E rica de informação. Então, assim, por ter muita informação, e eu creio que grande parte desse software de processamento também tem, é muito fácil no começo a gente se perder em meio a tanta informação, né? E principalmente no começo, quando a gente está lá produzindo mapa, né? Então a gente vai lá no tutorial como fazer isso, não só no começo, até agora, né? A gente estava conversando ontem na reunião que a gente teve sobre a capacitação, e até hoje você fica assim, mano, mas como que eu posso fazer isso? Por exemplo, como eu posso recortar o estado de São Paulo em meio aos outros estados do Brasil, sabe? Aí você vai lá no Google, procura tutorial e você acha, sabe? Então, tipo, é bem rica de informação, né? Mas assim, como eu também já disse, né? A gente que pode usar mais do que algumas pessoas que estão aqui na Geoplan, tem várias ferramentas que a gente ainda não sabe, né? Então, o nosso objetivo aqui na capacitação é dar uma introdução para vocês não ficarem tão perdidos, tão abstratos, né? Na hora que vocês forem reproduzir algum produto que vocês forem fazer. Inclusive, o Caio vai fazer uma produçãozinha de mapa amanhã e a gente, pelo e-mail, a gente mandou também os arquivos nesse formato que o Henrique comentou com vocês, que é o formato shapefile, né? Enfim, mas assim, ó, basicamente, o QGIS, ele pode ser dividido em alguns componentes, em 5 componentes, né, que pertencem à sua interface, que são os mais importantes, assim, que é a barra de menu, a barra de ferramentas, o browser, o visual do mapa e a barra de estado. Ó, a barra de menu, depois eu vou mostrar no programa certinho. A barra de menu, ela basicamente contém as ferramentas necessárias, né, que é aquela lá de cima, contém as ferramentas necessárias para editar e salvar seu projeto, né, para selecionar alguma feição específica contida no seu mapa, né, instalar alguns complementos que não estejam habilitados na barra de ferramentas, né? Aí na barra de ferramentas, que dependendo da sua versão, é aquela que fica lá embaixo da barra de menu, elas são também as ferramentas necessárias, né, para a edição do seu mapa, desde a ferramenta para você conseguir abrir um novo projeto e colocar uns arquivos novos para você fazer um outro projeto, até finalizar ele, fazer qualquer tipo de edição. Aí tem o browser, que é uma camada que você tem acesso à internet, né? Eu não uso muito ela, particularmente falando, né? Tem a camada das camadas layer, né? E as camadas layer eu não coloquei, mas é muito importante a gente saber dela, porque eu acho que é a parte mais importante da interface, porque é onde a gente vai colocar os arquivos para conseguir gerar o seu mapa, né? Então, coloca os arquivos shapefiles, aqueles arquivos que eles vão gerar a tabela de atributos que o Henrique estava falando, dependendo do formato, né? Para conseguir fazer o seu mapa. Tem o visual do mapa lá, né? Que quando você coloca os seus arquivos lá na camada ou no layer, aí, consequentemente, vai gerar o seu mapinha, né? Dependendo do que você quer colocar, vai gerar o seu mapa nessa visualização do mapa. E tem a barra de estado lá embaixo, né, que é onde a gente vai ver a coordenada do local que você está estudando, né, você vai ver o EPSJ que o Henrique falou, né, que eu acho que lá embaixo tá escrito SRC ou EPSJ mesmo, dependendo da versão. Esse é EPSG, mas dependendo da versão é só SRC mesmo, que são os sistemas de referência de coordenadas, né. E essas referências, elas são medidas, né, por meio de códigos, que nem o Henrique comentou, né, códigos que foram padronizados por esse grupo aí de pesquisa petrolífera da Europa, né, então eles padronizaram esses códigos referente às projeções e aos dados, né. Então, por exemplo, os dados CIRGAS 2000, né, que são os oficiais aqui para representar as Américas, né, tem um código específico, né. Aí agora, se a gente quer representar só a América, aí para
se você quer representar uma unidade federativa aqui do Brasil, a gente utiliza o Sigas 2000 mais a sua projeção, que é o UTM, zona tan, que é onde está a unidade federativa aqui que você quer representar, né? Então, como o Henrique comentou sobre essas diferenças dos data, né? É muito importante a gente saber qual datum e qual sistema está, né? O sistema de projeção UTM, o sistema geográfico, para a gente conseguir tentar colocar, visualizar e manipular o seu mapa da forma mais fiel possível, né? E aí eu vou mostrar agora a interface do QGIS. Gente, vamos lá, ó. Assim, o meu tá preto, ele tá em modo escuro, porque eu gosto de colocar tudo em modo escuro, tá? Mas vocês que não têm contato ainda com o QGIS, vocês não se assustem, tá? Porque é a mesma coisa que eu mostrei para vocês, tá? E essa versão que eu tenho é a versão 3.10, tá bom? Então, da 3 ponto alguma coisa, não tem tanta diferença nas ferramentas, uma para outra, né? Enfim, como eu mostrei para vocês, o QGIS ele é basicamente dividido, né, nessas camadas que eu comentei, que aqui é a barra de menu, aqui em cima, né, que serve para você salvar o seu projeto, colocar um complemento que não tem habilitado aqui na barra de ferramentas. Aqui embaixo é a barra de ferramentas, e o mais interessante é que você pode manipular a sua barra de ferramentas, colocar mais coisa, tirar mais coisa, então fica, assim, ao seu dispor você fazer o que quiser com a sua interface, né? Aqui que é a interface mais importante que eu acho, né, que é aqui a interface das camadas ou dos layers, porque o que acontece? Aqui é onde a gente vai colocar os arquivos em modo shapefile, que o Henrique explicou direitinho, né? Então, a gente precisa, querendo ou não, a gente precisa de todos aqueles formatos, né? O SHP, o SHX, o DBF, se eu não me engano. A gente precisa de todos aqueles formatos para o software, para a máquina reconhecer que aquilo é um arquivo compatível com o seu programa, né? Então, aqui foram colocados os shapefiles, tá? Mas essa parte de colocar os shapefiles, tudo certinho, o Caio vai mostrar amanhã na produção de mapa, né? Então, eu quis trazer para vocês um projeto já pronto, que eu tinha aqui no QGIS, só para mostrar para vocês que, assim, é muito interessante que os arquivos que tem uns nomes, assim, aleatórios, se você colocar nesse programa, já é gerado todo esse mapa, sabe? É um negócio muito legal, que eu acho muito interessante, né? E aqui, enfim, aqui é a camada, né, os layers. Aqui é o navegador que eu comentei com vocês, que eu não uso muito, mas é para você entrar em contato com programas, assim, que não contenham aqui só no software que você instalou, mas você pode entrar em contato com alguns complementos que tenham no QGIS web, né, ou seja, QGIS da internet. Aqui eu que coloquei, na verdade, né, porque fica mais fácil para mim. Aqui é estilização de camadas, né? Vocês vão usar muito isso, né? Essa parte de estilização de camadas, vocês vão mudar, por exemplo, a cor da linha, a cor do seu mapa, isso, aquilo, vocês vão colocar nome, por exemplo, para as unidades federativas, vocês vão colocar nomes para elas, que já tem numa tabela, né? Ou seja, no banco de dados gerados por esses arquivos, já tem os seus nomes certinho. Vou dar um exemplo aqui, ó, pegar unidade de federação, abrir tabela de atributos, né? Então, por exemplo, essa tabela de atributos é muito importante para você fazer tudo, basicamente, né? Porque, por exemplo, eu entrei na unidade Federação do Brasil, né? Então, aqui vai ter todos os estados, no caso, né? Então, por exemplo, eu quero saber onde está o estado do Amazonas, por exemplo. Vai que eu não sei, né? Aí eu só aperto aqui, ele vai estar selecionado lá, né? E aí o Caio vai mostrar amanhã como você, por exemplo, mano, eu estou estudando só o estado do Amazonas, né? Então, eu só quero deixar ele no meu mapa. Então, ele vai mostrar como você recortar esse estado, né, por exemplo, ou qualquer outra feição que você esteja estudando.
Porque aqui essa tabela de atributos é muito importante porque aqui tem o seu banco de dados, aqui tem tudo que você precisa, né? E aí, enfim, aqui é a estilização de camadas, que na verdade ela está em uma das ferramentas mais importantes, né, dos arquivos shapefiles, que é as propriedades, né? Nas propriedades tem tudo, gente. E assim, ó, como eu disse, os programas de geoprocessamento, como em qualquer outro programa, tem muita ferramenta. Então, assim, é totalmente inviável a gente mostrar todas as ferramentas. Depois eu vou mostrar para vocês, mas todas as ferramentas que tem nesses softwares, porque, gente, é muita ferramenta. E como eu falei, tipo, tem ferramentas que a gente nunca usou também, sabe? A gente que tem um pouco de mais contato, tal. O Caio, a Marina, que usa muito. A Carol também usa muito o QGIS, tal. Que tem bastante contato. Tem ferramenta, assim, que a gente nunca usou, né? Então, só para mostrar para vocês, a parte que vocês vão usar muito é a simbologia da feição, né? Que elas vão ser responsáveis, assim, para trocar a cor que você quer do seu estado, no caso, a unidade federativa que eu coloquei, né? Para mudar a cor, para você, sei lá, colocar um contorno, contorno preto, um contorno branco, enfim. É o que vocês vão usar mais, né? E aqui essa parte de você escolher a simbologia também é muito importante para você saber que tipo de mapa você tá querendo mostrar para o outro, né? Porque dependendo do mapa, você precisa escolher uma simbologia categorizada ou graduada. Se você, por exemplo, categorizada vai mostrar, vai colocar, tipo, diferentes cores nas unidades federativas, beleza. Agora, se você quer mostrar o mesmo assunto, né, por exemplo, a densidade da população dessas unidades federativas do Brasil, então você precisa usar o graduado, porque aí vai mostrar realmente a densidade, sabe? Não vai, tipo, colocar uma cor diferente da outra, vai mostrar, na verdade, a tonalidade, né? Então, enfim, são coisas que vocês vão mexendo com o tempo, né? E é basicamente assim, a gente precisa saber o que a gente está querendo mostrar, o que a gente está trabalhando, se é um mapa qualitativo, se é um mapa quantitativo, né? E aqui também vocês vão usar essa ferramenta dentro das propriedades, vocês vão utilizar bastante o controle de rótulo, né? Que nem eu falei para você, que aqui eu já coloquei na minha interface, né? Que é estilização. Esses rótulos, eles vão mostrar, por exemplo, da unidade de federação. Se eu colocar para rotular, vai aparecer aqui a sigla, por exemplo, da unidade federativa que você está estudando, né? Então, essas são as camadas que vocês vão mais utilizar, assim, para fazer o mapa, né? E falando do EPSG, como eu comentei com vocês, é muito importante, né? Porque aqui, esse código, né, que foi padronizado, tal, ele está aqui na barra de estado, né, que é uma das mais importantes, porque aqui, como o Caio falou, que amanhã vai ficar bem mais esclarecedor para todo mundo, tem a nossa escala, né, a coordenada, tá vendo? Conforme eu vou mudando com o mouse, vai mudando a coordenada aqui. Tem a lupa que você vai ampliando, você vai minimizando o seu mapa, a rotação do seu mapa, que, enfim, depende do que você quer mostrar, né? Aí tem o código EPSG, né? Aqui embaixo, como vocês podem ver, como assim? Eu representei nesse projeto especificamente, eu representei a América do Sul, né? Então, para representar a América do Sul, como o Henrique pontuou, o datum oficial é o SIRGAS 2000, né? Que ele é o mais fiel à realidade, assim. E aqui embaixo, vocês sempre vejam, confiram se o EPSG, se o Dalton realmente está o mais fiel possível, né? Por exemplo, você está representando alguma localização aqui do Brasil e está WGS 84. Então, não é muito recomendável, né? Porque, como o Henrique mostrou naquela imagem, né, dos 3 datums certinho, né? O SAD 69, o WGS e o SIRGAS, então tem uma diferença. Você coloca uma localidade e 3 datums diferentes, um vai ficar espaçado um do outro. Então, não é a mesma coisa. Não é, tipo, gente, os geólogos ficam falando que é a mesma coisa, tem que usar o datum WGS porque é mundial. Mas, gente, não, é diferente. A gente sabe que é diferente. Enfim. E aí,
aqui só para vocês darem uma olhada, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui tá bonitão, porque aqui tá os Sigas 2000, certinho, como eu comentei para vocês. Então, eles pegam exatamente essa parte da América do Sul, uma parte da América Latina também. Aqui eu acho que só tá virado, deixa eu dar uma olhada, porque eu coloquei... Deixa eu colocar 0 de novo. Aqui. Ah, boa. Tá. Enfim, e aí ele representa, né, uma parte da América do Sul inteira, uma parte da América Latina também, né, e um pouco da América do Norte também, pelo visto. E esse é o mais fiel, então sempre quando a gente vai colocar um shapefile novo na nossa interface, você quer trabalhar com um projeto novo, você está estudando América do Sul, enfim, então coloque Sirgas 2000, né? E como eu comentei com vocês, né, também o sistema UTM também é importante, né, porque ele não é tão generalizado quanto o Sirgas 2000, né, porque se você está trabalhando uma área menor, você realmente precisa colocar uma maior realidade nessa projeção que você está fazendo com o seu software, né, então... Essa UTM Zona 25, por exemplo, que ela tá aqui porque eu já trabalhei com ela, né? Então, a UTM, a gente é muito instrutivo realmente o que diz, porque ele mostra certinho, né? E aqui, ó, a UTM Zona 25 Sul, ela vai representar essa parte, né? A costa do Nordeste, por exemplo. Aí, deixa eu ver se aparece. Aqui, a Zona 26 Sul também vai representar essa parte, que é a última zona, né, da UTM, enfim. E aí, para vocês darem uma olhada, assim, pelo menos, eu sempre confiro, quando eu vou fazer um projeto, assim, eu sempre confiro em cada shapefile que eu coloco, se todos realmente estão no mesmo datum, no mesmo sistema, porque isso pode dar muita diferença, né? Teve um dia, assim, que no começo, quando eu estava trabalhando, assim, mexendo nesses programas, assim, de processamento, eu lembro que um estava de frente do outro, né? Mas normalmente, logo quando você entra, você coloca o seu arquivo, o software automaticamente ele já muda o seu shapefile posterior que você coloca para o sistema atual do primeiro shapefile que você coloca. Mas eu tinha desativado isso para aparecer automaticamente. Então, um foi para outro datum e outro estava em Sirgas 2000, por exemplo, e aí, tipo, realmente estava muito diferente, não estava compatível com a realidade. Então, assim, nós como geógrafos, não que a gente tenha uma obrigatoriedade, mas a gente tem esse papel de tentar seguir certo, sabe, com as coisas que a gente aprende e tal, principalmente desses sistemas, né, de informação. E para fazer isso, né, que eu falei para vocês darem uma olhada realmente em cada shapefile, se tá certinho, tá no mesmo datum. Então, a gente vem, deixa eu ver, aqui, limite do país, né, limite do Brasil. A gente vem em propriedades mesmo. Aí, na informação, aqui, ó, na informação já vai estar o SRC que eu comentei com vocês, que é o Sistema de Referência de Coordenadas, vai estar aqui o datum com que você está trabalhando, né? O EPSJ 4674, e esse código especificamente, ele trabalha com o Sirgas 2000, né? É o Sirgas 2000. Beleza. Aí o outro shape, unidade federativa, vai em propriedades, informação, aqui, ó, 4674, Sirgas 2000. Aí o trecho hidroviário, também, vamos ver se tá, né? Aqui, 4674, Sirgas 2000. Então, eu gosto de fazer isso para realmente estar mais compatível com a realidade. Aqui também, ó. Então, todos os shapefiles nesse projeto especificamente, eles estão no mesmo datum, né? E também... Oi, pode falar. Não, é que a gente vem comentando sobre... Olha, vai saindo. A gente vem comentando sobre, nas últimas reuniões, sobre um possível projeto do terreno, de uma cliente e tal, que a gente precisa georreferenciar o terreno dela para ver se invadiu. Então, tipo assim, quando a gente fala georreferenciar, é exatamente isso que a Grazi mostrou. Todas essas camadas, esses shapes que a gente chama, né, estão georreferenciados, ou seja, eles estão com o datum certo, com as coordenadas corretas, no local correto,
Então, é isso que a gente chama na linguagem do geoprocessamento, da geotecnologia, de um arquivo estar georreferenciado, né? Porque a gente vem constantemente falando isso nas reuniões, com esse possível projeto, que pode entrar ou não, mas então essa é a questão, quando a gente fala georreferenciado, é isso, todos os arquivos que a gente está trabalhando, a Grazi, não sei se ela vai chegar a comentar, ela pode, ou que existe possibilita a gente colocar um banco de dados de mapa de satélite, né, uma imagem de satélite para a gente trabalhar. Então, quando a gente diz georreferenciar essas camadas, todas estão no seu devido datum, enfim, acho que é só mais para complementar, para ir se habituando com os termos e tal. Isso aí, Caião. Beleza. E uma coisa importante também, que o Henrique comentou, a gente precisa muito se atentar ao que a gente está trabalhando quanto aos shapes mesmo, né? Por exemplo, a gente tem 3 formas, né, vetoriais, de dados vetoriais que a gente trabalha, que é o polígono, a linha e as capitais. E justamente nesse projeto que já estava aqui no QGIS, ele contém essas 3 formas, né, esses 3 dados que a gente trabalha com os dados vetoriais, né? Que é o ponto, no caso, o ponto está trabalhando com as capitais. Aqui as linhas, ó, não dá para ver direito, quando eu amplio dá para ver, ó. As linhas está trabalhando com o trecho hidroviário, né? E o polígono está trabalhando tanto com o limite do Brasil quanto da unidade de federação. Isso é muito importante porque, por exemplo, quando a gente vai colocar um arquivo novo, né? A gente vai pegar no nosso próprio computador, né? Um shapefile novo para colocar. Deixa eu dar uma olhada aqui para mostrar mais para vocês, assim, camada. Criar nova camada. Aqui, a gente vai criar uma nova camada shapefile. É isso aí. A gente vai criar uma nova camada shapefile. Então, aqui ele sempre pergunta tipo de geometria, sabe? Então, assim, essas noções eu acho que é mais lógicas, né? Que a gente tem. Tipo, a capital realmente é um ponto XY, né? Então, a gente vai colocar como ponto. Aí que o nome do arquivo a gente procura no meu banco de dados, tananã, né? E a gente procura, no caso, as capitais, né? Que, no caso, eu não tenho aqui. Mas enfim, é isso. A gente precisa saber realmente o datum, o sistema, né? Os georreferenciados, os dados georreferenciados que o Caio comentou. E, assim, essa familiaridade que a gente está comentando, ela vai aparecendo com o tempo, gente. Realmente é técnica e é prática que a gente vai aprendendo, né? Tem várias funções, várias ferramentas aqui que às vezes eu nunca tive contato também, né? Mas a gente vai tendo familiaridade, né? E, assim, a gente achou importante fazermos esse nivelamento, em primeiro lugar, porque a gente vai ter também uma capacitação semana que vem com o Jesus, ele vai trabalhar com os dados que são mais difíceis ainda de trabalhar, né? Eu não quero dar medo em vocês, gente, mas que é um pouquinho difícil, realmente. São outras ferramentas que a gente trabalha, que são os dados raster, né? Que são dados que a gente trabalha com imagens, né? Então, são imagens que têm o eixo X, Y e Z. Não é só dados vetoriais que são o eixo X e Y, né? Na hora do plano cartesiano que a gente vai plotar, né? Então, a gente achou muito importante a gente fazer esse nivelamento para vocês verem como que é a interface, esses conceitos que a gente vai estar trabalhando com o tempo, e não só como uma empresa que vai fazer projetos que vai usar esses programas de geoprocessamento. Não, a gente está fazendo justamente porque a gente é geógrafo, a gente vai usar muito isso, e é muito legal, gente, assim, de verdade, eu gosto bastante de usar, sabe, porque, ainda mais que, assim, gente, eu sou muito indecisa, então, por exemplo, eu tô fazendo esse mapa aí, eu fico 2 horas para tentar escolher uma cor de um estado, sabe? Então, é um negócio bem da hora mesmo. Com o tempo, a gente vai pegando prática.